Olá, meus amores, bom dia! Hoje é dia 14 de setembro de 2021. Vamos dar continuidade a tudo que nós já aprendemos e acrescentar cada vez mais aos nossos conteúdos. Tia, hoje, dia de aula de história, precisamos falar desse feriado que nós vivemos semana passada, que foi um feriado voltado para a independência do nosso país. Sim, dia 7 de setembro. Tia, que momento importante, que momento histórico. E se hoje nós vivenciamos muitas coisas, se hoje nós temos muita liberdade, é porque no passado eles lutaram por nós. Não podemos esquecer da nossa história. Então, para começar, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por todas as bênçãos derramadas em nossas vidas, para que Ele nos proteja, para que Ele cuide da nossa família, da nossa escola e que a gente possa ter saúde e muita sabedoria. E para a gente ter saúde e sabedoria, qual é a principal coisa que nós precisamos? Isso mesmo, estar na presença de Deus, ter a paz do Senhor em nossos corações. Então, estamos falando essa semana o projeto da paz e que a paz possa reinar no seu lar, na nossa sala de aula, na nossa escola. Amém? Amém. Então, vamos lá para a nossa tarefinha de hoje. Tia, tarefa de hoje? Sim, semana passada, retrasada, semana passada não teve aula, né, gente? Mas coincidiu assim, certinho. Da tarefa que seria na terça-feira, dia 7 de setembro, combinou certinho com a sua tarefa da independência do Brasil. Lembra que a tia pediu para você fazer a leitura e tentar responder a sua atividade? Vamos lá para a nossa correção. Todo mundo coloca aí no livro de história, na página 65. Vamos corrigir. Tia, esse texto, viu, retrata muita coisa importante da independência do nosso país. Espero que você tenha conseguido fazer a leitura. Vamos lá. Página 65, vamos para a correção. A primeira questão pede para a gente marcar V ou F. Dom João deixou seu filho Dom Pedro de Alcântara para governar o Brasil como príncipe regente? Verdadeiro ou falso? Tia, totalmente verdadeiro. Tia, ele era uma criança. B. Dom Pedro governou o Brasil sem nenhuma dificuldade, pois tinha dinheiro nos cofres do Banco do Brasil e os funcionários para servir na administração. Tia, como é que tinha dinheiro se o Dom João, fez o rapa? Quando foi embora, levou tudo. Falso. C. Portugal deu início a um processo de transformar o Brasil num país livre? Que nada, tia, isso é falso. Portugal queria que o Brasil voltasse a ser colônia. Portugal não queria perder a mamata de ficar, só buscando no Brasil. É falso. Isso. D. A corte portuguesa começou a exigir que Dom Pedro voltasse para Portugal para concluir os seus estudos. Verdadeiro, tia Cíntia. Queria que Dom Pedro voltasse, que ele tinha que estudar para assumir Portugal. Muitos representantes das províncias pediram para que Pedro ficasse no Brasil. Tia, e foi isso mesmo que aconteceu. Em pouquíssimo tempo eles conseguiram 8.000 assinaturas. Olha aí que interessante. Verdadeiro. VFF. Na segunda questão está perguntando como ficou conhecido o dia em que Dom Pedro decidiu não voltar mais para Portugal. Foi o dia do... Ficou. Muito bem. E que dia foi esse? 9 de janeiro de 1822.
Complete sua resposta. Dia do fico. E escreva a data. 9 de janeiro de 1822. Tia, mas na questão nem pergunta, mas serve para enriquecer o seu conhecimento, hein? 3. Substitua os símbolos e encontre o nome do riacho. Ah, tia, essa aqui é super fácil, nem precisava pesquisar. Riacho do Ipiranga. Na quarta questão, pede para a gente transcrever. O que é isso, tia? É copiar. Nas linhas a seguir, é a frase que Dom Pedro autorizou que fosse divulgada para o povo. Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Essa frase precisa copiar entre aspas, porque não é minha e nem é sua. É de Dom Pedro, tá? Como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, vírgula, estou pronto. 2 pontos, diga ao povo que fico. Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Lembrando que está entre aspas, porque essa frase, essa citação não é minha e não é sua, é de Dom Pedro, tá? E beba água e se hidrate. Continue usando álcool em gel. Finalize, que a tia espera para a gente corrigir a próxima página. E você, já está inscrito no nosso canal? Já ativou o sininho? Já deixou o seu like na nossa aula? Gente, se você fizer isso, fizer inscrição no canal, deixar o seu like, todos os dias o YouTube vai te avisar quando a nossa aula for começar. Outro detalhe super importante, atualize a sua agenda. Todos os dias ela é colocada no seu grupo, para que você possa saber o que nós iremos trabalhar em sala de aula. Combinado? Quinta questão. Assinale a resposta correta. Logo depois do grito de Ipiranga, Dom Pedro chegou a São Paulo e foi recebido pelo povo com muita euforia. Certo! B. Ao proclamar a independência, Dom Pedro se tornou o primeiro imperador do nosso Brasil. C de certo. C. Mesmo após a proclamação da independência no Brasil,
Todas as províncias apoiaram o nosso governo? Nada disso. Teve muita confusão. Teve até o Pernambuco que ficou independente. Olha aí. Após proclamar a independência, Dom Pedro enfrentou resistência de várias províncias, porque elas eram fiéis a Portugal. Sei de certo. Lembra que Portugal só aceitou 3 anos depois, só em 1825. Sexta questão. Leia o trecho do poema A Pátria. Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Criança, não verás nenhum país como este. Olha que céu, que mar, que rios, que florestas. A natureza aqui perpetuamente em festa. É um seio de mãe a transbordar carinhos. Criança, não verás nenhum país como este. Imita na grandeza a terra em que nascestes. Tia, que lindo! Como o autor descreve o nosso país, a nossa pátria? Onde é que a gente encontra maior abundância de amor e carinho? Se não é no seio da sua mãe? Sim. Ai, tia, então ele compara a nossa pátria ao quê? É um seio de mãe a transbordar carinho. Muito bem. É um seio de mãe a transbordar carinho. B. Quais sentimentos o autor expressa pela pátria? Tia, ele tem muito amor. Ele tem muito orgulho. E o que mais? E ele também tem muita admiração. C. Criança, não verás nenhum país como este. Agora faça uma frase sobre o nosso país e ilustre como você quiser. A letra C é sua resposta pessoal. Muito bem. Finalizou aí. Abre na página 67, escreve classe e a data de hoje. E comece aí a sua leiturinha silenciosa. Que dia é hoje mesmo, hein, tia? Hoje é 14 de setembro. E beba água. Posso apagar para a gente começar? Vamos lá. Primeiro reinado, de 1822 até 1831. Com a independência do Brasil, em 1822, nos tornamos uma monarquia e Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil, recebendo o título de Dom Pedro I. O período que ele permaneceu no poder, de 1822 até 1831, recebeu o nome de Primeiro Reinado. Marque aí esse primeiro parágrafo todinho, ele é importantíssimo.
Ele traz para a gente que foram 9 anos de poder e que Dom Pedro foi aclamado nosso primeiro imperador. Muito bem. O primeiro reinado foi bastante conturbado. O que é isso, tia? Teve bastante confusão, bastantes conflitos, ele teve problemas financeiros, lutas com as províncias que não aceitavam as suas ordens. Conturbado é porque foram muitas coisas confusas de uma vez só. Marcado pela insatisfação de algumas províncias, que eram comandadas ainda por tropas portuguesas, que não aceitavam de jeito nenhum a independência do Brasil. Além de oposições políticas internas. Por mais que ele tentasse agradar a todos, trazendo partidos políticos de acordo com cada um deles, mas haviam muitas desavenças. Em 1823, foi convocada uma assembleia para elaborar a primeira Constituição brasileira. Tia, e o que é mesmo uma Constituição? É o conjunto das leis que regem um país. Marque aí, Constituição, destaque. Ah, tia, eu entendi. Então, a Constituição é aquele livro que tem todas as leis do nosso país, que tem os nossos direitos, os nossos deveres, que tem todas as regras. Exatamente. Essa Assembleia era composta, olha aí, preste atenção, por ricos proprietários de terra, grandes comerciantes, não tinha nenhum representante do povo. Vocês acham que os ricos comerciantes iriam pensar no povo? Claro que não, né? Durante a elaboração da primeira Constituição, os políticos tentaram limitar os poderes do imperador. E ele não concordou, ficou muito zangado com isso. E mandou desfazer toda aquela Constituição. E chamou as pessoas apenas da sua própria confiança. E essa Constituição só ficou pronta em 1824. E foi imposta por Dom Pedro I a toda a população. Eita, tia! Se foi uma imposição, se ele mandou, ela foi o quê? Ela foi outorgada. Marque aí, tá embaixo. Quando a Constituição é imposta, dizemos que ela é outorgada. Ah, tia, agora eu entendi. Ele organizou com as pessoas da confiança dele e disse que o povo ia ter que obedecer. Desse jeito aí. Agora, quando ela é discutida por representantes da população, ela é promulgada, porque ela conta com a participação da população. O que dizia a Constituição de 1824? A monarquia hereditária como sistema de governo. Tia, ela é hereditária quando passa de pai para filho. Que nas eleições só poderiam votar homens livres e que tivessem, dinheiro. As mulheres, meu Deus, não podiam votar. E nem os homens livres, e nem tampouco os pobres, e nem os escravos. O voto era aberto. Gente, isso deu tanto problema. Porque você ia votar e aquela pessoa tinha mandado você votar em alguém e você tinha que obedecer. Porque ele poderia ver o seu voto. E eram 4 poderes. O executivo, que era exercido pelo imperador e os seus ministros. O legislativo, que era exercido pelos deputados e senadores. O judiciário, que era só pelos juízes. Qual juiz, tia? Somente os escolhidos pelo imperador. E o moderador, que também era exercido pelo imperador. Tia, então o imperador mandava em quase tudo. Pois é. Lembra que ele não aceitou a Constituição porque tentavam reduzir os poderes dele e ele não aceitava isso.
E a existência do poder moderador gerou muita insatisfação, porque concentrava todo o poder nas mãos do imperador. Muitos brasileiros ficaram descontentes com as atitudes autoritárias do imperador naquela época. Ele se achava assim o poderoso chefão, né? Exatamente. E com isso o que aconteceu? Uma revolta iniciada em Pernambuco, mas que foi se espalhando por várias províncias, no norte e no nordeste do nosso país. Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Ceará. Essas 4, marquei o nome delas, é muito importante. Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Ceará. A confederação recebeu esse nome porque essas províncias ficavam pertinho da linha do Equador. E por que eles estavam tão indignados, tão revoltados, tia Cíntia? Com a convocação de uma nova assembleia para elaborar uma nova Constituição, já que a Constituição do nosso país havia sido o quê? Outorgada. O príncipe organizou, virou imperador e mandou, simplesmente mandou, eu mando e vocês obedecem. E eles queriam formar um governo independente na região. Já chega, a gente não quer mais obedecer, a gente quer ficar separado de vocês, a gente não quer mais ser Brasil. E eles queriam acabar também com o tráfico de escravos. É tanto que a nossa província, né, que ainda era chamada de província, o nosso Ceará foi o primeiro a libertar os escravos. Ceará, terra da luz. E diminuir a interferência do governo central nas províncias. O líder do movimento foi quem? Foi o Frei Joaquim do Amor Divino, que era conhecido como Frei Caneca, e contou com a ajuda de nomes muito importantes como Cipriano Barata e Paz de Andrade. Em setembro de 1824, as forças de repressão ao movimento dominaram Recife e Olinda, e depois o Ceará. As penas impostas aos revoltosos foram muito severas. Lembram o que eles faziam com as pessoas que se revoltavam? Isso mesmo. Eles enforcavam, esquartejavam e espalhavam seu corpo em praça pública, que era para as outras pessoas terem medo de fazer também. E dessa vez ainda foi pior. Frei Caneca foi condenado à forca. Porém, acabou sendo fuzilado diante da recusa dos carrascos em executar a ordem. Nenhum deles tinha coragem de enforcar o Frei Caneca, porque ele era bom, ele ajudava as pessoas. E ele ficou conhecido em nossa história como símbolo do ideal de liberdade. A insatisfação do povo brasileiro com o autoritarismo do imperador estava cada vez maior. Dom Pedro finalmente resolveu abrir mão do trono. Isso se chama abdicar, no dia 7 de abril de 1831, quando Dom João VI morreu. E aí ele precisou voltar para Portugal. Gente, ele deixou aqui o seu filho, o Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade. Eu não falei para você na correção que o filho dele era novinho? Pois é. E ele ficou sob a responsabilidade de José Bonifácio, que foi um homem muito importante na trajetória de Dom Pedro II, que foi o nosso príncipe regente. E o governo ficou nas mãos dos regentes. E assim terminou o primeiro reinado. Dom Pedro renunciou à coroa e entregou a sua filha, Dona Maria da Glória, enquanto o Dom Pedro, filho dele, né, o Pedro de Alcântara, chegasse à maioridade para assumir. O nome de batismo de Dom Pedro I é Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. Tinha uma história o nome desse homem. É verdade. É uma história o nome dele. Ok? Então, primeiro reinado, nosso primeiro imperador, Dom Pedro I, governou durante 9 anos muito atribulados, onde aconteceu a Confederação do Equador e que as províncias do Norte, Nordeste, as 4 províncias, queriam se libertar do nosso país. E ele fez o quê? Abdicou do trono, deixando para sua filha, Dona Maria da Glória,
e deixando também o seu filho como príncipe. E nas mãos de quem? José Bonifácio. Agora vamos lá fazer a nossa tarefinha. E beba água. Vamos lá, juntos? Numere os acontecimentos abaixo na ordem que aconteceram. O período em que Dom Pedro I permaneceu no poder ficou conhecido como Primeiro Reinado. Com a independência do Brasil em 1822, o Brasil tornou-se uma monarquia. Eu acho que é esse aqui que começa a história. Vamos lá. O primeiro reinado foi um período bastante conturbado, marcado pela insatisfação popular contra o autoritarismo do imperador. Em 1823 foi convocada uma assembleia para elaborar a primeira Constituição do Brasil. Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil e recebeu o título de Dom Pedro I. Eu acho que essa é a número 2. Aí a gente volta lá para a primeira. 5 e o 4. Ok? De qual forma a Constituição de 1824 excluía grande parte da população do direito de votar? Observa lá no quadradinho da página 67, segunda bolinha, quando fala do voto. Nas eleições só poderiam votar homens livres e com uma renda determinada, excluindo do voto mulheres, homens livres pobres e os escravos. Ah, tia, então essa é a segunda questão? Sim. Escreva que a tia espera. É a segunda bolinha do quadradinho lilás. Essa tia não vai escrever não, hein? Só falar. Nas eleições, só poderiam votar homens livres e com a renda determinada, excluindo do voto as mulheres, homens livres e pobres e também os escravos. Muito bem. A 3 também é super fácil. É para a gente colocar um para outorgada, que é imposta, que é organizada pelo imperador, e 2, que é promulgada com a participação da população. Então vai ficar 2 e 1, tia, a resposta. Muito bem. Constituição discutida com os representantes da população é a Constituição promulgada. Constituição imposta à população por uma só pessoa, outorgada. Pinte no mapa os estados que representam as províncias que desejavam a independência do Nordeste. Depois escreva o nome de cada uma. Você vai começar pintando pelo Ceará. O Ceará é bem mais fácil de marcar. E aí você vai pintar o Piauí, que é o que fica antes do Ceará, e vai pintar os 3 depois. Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco, certo? E vai escrever o nome deles nas linhas ao lado. Um em cada linha.
Não esqueça de pintar, hein? Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. Não esqueça de pintar. Começa pintando pelo Ceará, aí pinta o Piauí que está antes dele e os outros 3 que estão ao lado. Quinta questão. Encontre no diagrama algumas palavras relacionadas à Confederação do Equador e que essas palavrinhas vão ajudar a completar a frase, hein? A Confederação do Equador foi uma revolta que teve início em Pernambuco, muito bem, e se espalhou por várias províncias do Nordeste. Muito bem. Pernambuco, Nordeste. Lembrando que você precisa encontrar essas palavrinhas no caça-palavras, hein? O movimento recebeu esse nome porque algumas províncias ficavam próximas à linha do Equador. Muito bem. O autoritarismo de quem? Do imperador. Trouxe grande insatisfação para a população. E quem foi o representante que foi fuzilado? Porque ninguém teve coragem de enforcá-lo. Porque ele era o ideal de liberdade. Exatamente, Frei Caneca. Na quarta questão, não esqueça de pintar. E na quinta questão, olha as palavras no diagrama, hein? Escreveram já? Encontraram? Muito bem. Sexta questão. Que motivos levaram o imperador Dom Pedro I a abdicar do trono do Brasil? Essa daqui nós vamos encontrar lá na página... Na página 69. A insatisfação do povo brasileiro com o autoritarismo era cada vez maior. Acharam? Muito bem. E aí o povo foi ficando indignado, se revoltando cada vez mais contra ele. O povo estava cansado, gente, de sofrer. Se naquela época o povo estava cansado de sofrer, imagine agora, né? Então a sexta questão está lá no comecinho da página 69. Sétima questão. Letra A. Período que consiste o primeiro reinado foi de quando até quando? De 1822 até 1831. Exatamente. E o do meio? B. Proclamador da independência e primeiro imperador do Brasil foi quem? José Bonifácio? John Taylor? Não, tia, foi Dom Pedro I, mulher. E, ó. Oitava questão. Por que a independência não conseguiu separar totalmente o Brasil de Portugal? Tia, porque algumas províncias
não aceitavam que estavam separadas de Portugal. Exatamente. Porque, junto e sem acento, províncias não aceitavam o autoritarismo e não aceitavam o imperador. Tia, então quer dizer que o povo nem aceitava o autoritarismo dele e, consequentemente, não aceitavam ele como imperador, porque ele chegou mandando, impondo. E não era assim que funcionava. Combinado? Então, espero que vocês tenham conseguido escrever direitinho. Coloque a data, faça as suas correções, as suas atualizações. Traga paz para a sua vida. Como, tia? Fazendo suas obrigações todos os dias. Se deixar juntar, eita Jesus, não vai dar certo. Vai acumular e aí vai virar uma tribulação, porque vai ter que correr atrás do prejuízo. Combinado? Então, ó, cheiro bem grande. Tchau, tchau e até amanhã. Bom dia! Estamos na nossa terça-feira. Passamos a semana em casa, agora estamos aqui de volta, né? Que Deus abençoe, que Deus nos proteja, que Deus cuide de nós, que Ele nos dê muita sabedoria para que a gente possa viver o que tem que ser vivido, agradecendo sempre, não reclamando, certo? Nós estamos trabalhando qual? Projeto, né? O nosso projeto. O nosso projeto tem como base quem? A paz. Certo? Tem como base a paz. Mas ele diz o seguinte. Deixa eu abrir o caderninho. Projeto Juntos pela Paz. A paz é a gente que faz. Essa paz, nós podemos viver a paz não somente não tendo guerra, não somente brigando, mas a gente pode ter a nossa paz interior. Qual é a nossa paz interior? Estar bem consigo mesmo. Se eu reclamo demais, eu não vou ter essa paz. Eu vou ficar agoniado, perturbado e ainda vou acabar perturbando ou muitas vezes dizendo coisas com as pessoas que não mereceriam ouvir isso. Então a gente tem que primeiro procurar a nossa paz para que a gente possa ter paz com os outros. Exemplo, quando na sua casa está tudo turbulento, né? Tudo atribulado. Você consegue estar bem? A gente não consegue estar bem. A gente só consegue estar bem se na nossa casa tiver aquela harmonia, no nosso lar tiver aquela paz, aquela calma. Não todo o tempo não vai ser paz, não, mas quando tiver alguma coisa para resolver, como a família é unida e dialoga, conversa muito, vai conseguir resolver esta situação, certo? Então vamos lá. Nós vamos pegar o nosso livro de ciências. O corpo humano. Certo? Nas páginas 6668. 6668. Ciências e o corpo humano. Páginas 6668. 66, 67, 68. Você irá colocar o quê? Classe e a data de hoje.
Classe 14 de setembro, ok? Ciências do Corpo Humano, classe 14 do 9, páginas 66, 67 e 68. O corpo humano, nossa morada, né? A nossa vida, a nossa vivência. E para que este corpo humano esteja bem, nós temos que nos alimentar bem, cuidar de nós mesmos, para que isso possa deixar a gente de bem, porque se a gente não se alimenta direitinho, come fruta, come verdura, toma um caldo de feijão, né, come a comida variada, você não vai ter aquele corpo saudável e aquela força e energia. Você vai ver com preguiça, sem força. Por quê? Porque o alimento é de onde vem a nossa energia. Vamos lá? Páginas 66, 67 e 68. Tia já é na unidade 4. Sim, senhor, sim, senhor. O corpo humano. O nosso corpo é uma máquina perfeita. Trabalha dia e noite sem parar. Tia, mas quando a gente está dormindo, ele não para? Aí ele vai dar aquela descansada para que você tenha força e ânimo no outro dia. Para manter as nossas necessidades vitais, como digerir alimentos, obter oxigênio, excretar substâncias indesejadas, né, que são as fezes, que você tem que colocar, que também faz mal ficar dentro do seu corpo. Costumamos dividir o corpo humano em 3 partes principais: cabeça, tronco e membros. Membros superiores, membros inferiores. Tá vendo aí o rapazão, ó, todo saradão? Ó. Cabeça, o tronco, né, que é essa parte, e os membros, que são os braços e as pernas. Vamos conhecer um pouco de cada parte? A cabeça. A cabeça é constituída por quem? Pelo crânio e pela face. O crânio e a face. Nela encontramos quem? Olhos, nariz, boca. Dentro do crânio nós temos quem? O cérebro. O crânio são os ossos para proteger o nosso cérebro. Ele é o grande responsável pela nossa capacidade de pensar e é graças a ele que podemos coordenar diversas atividades, como andar, falar e nos equilibrar. O nosso lado direito do cérebro comanda o nosso lado esquerdo do corpo e o nosso lado esquerdo do cérebro comanda o nosso lado direito do corpo. Tudo isso, o cérebro não é cérebro é o que comanda o nosso corpo, né? Daqui que vem, manda as sensações, daqui para cá que manda tudo, porque nós temos os neurônios, onde fazem essas ligações para que a gente possa sentir tudo que a gente sente. O tronco é composto pelo tórax e o abdômen. Dentro do tórax, encontramos quem? O coração e os pulmões. No abdômen, encontramos órgãos como o estômago, o fígado, os intestinos e os rins. Os membros são presos ao tronco. Eles são classificados em superiores e inferiores. Superiores: braço, cotovelo, antebraço, pelos pulsos e pelas mãos. Os membros inferiores são compostos de quem? Coxa, joelho, pernas, tornozelos e pés. O nosso crânio, a nossa cabeça, né, vai comandar, está ligada ao nosso corpo pelo pescoço. Essa parte do tronco é onde estão os nossos órgãos, né, vitais que vão precisar para que a gente possa funcionar bem o nosso corpo. Se você se alimentar, beber água também, que é muito importante, não pode deixar de beber água, porque se você não beber água, você não fará também a digestão dos alimentos, porque ela também faz parte de tudo isso. A água, além de deixar a gente bem hidratado, ele ainda ajuda nessa questão da digestão dos alimentos, certo? Vai ajudar com tudo isso. Onde começa a nossa digestão? Começa na boca, né? Nossa digestão começa na boca. Se o alimento não for bem mastigado, ele também vai ter dificuldades para que possa ser absorvido, digerido e possa sair.
Tarefinha. Vamos lá, página 67. É fácil a tarefinha. Complete as frases. O nosso corpo é uma máquina perfeita. Trabalha dia e noite sem parar para manter as nossas... Para manter o quê? As nossas... Deixa eu te apagar aqui a luz. Necessidades vitais. Certo? Manter as nossas necessidades vitais. Isso é a letra A da primeira questão. B. O corpo humano é dividido em 3 partes principais. Quais são elas? Cabeça, tronco e membros. A gente lembrou logo daquela música, né? Cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé. Cabeça, tronco, membros. O tronco é constituído por quem? Pelo tórax e pelo abdômen. Tórax e abdômen. Colocar a letra D bem aqui, certo? E os membros podem ser o quê? Superiores e inferiores. Superiores e inferiores. Copia aí, bem bonito. Pronto? Podemos ir para a segunda. Segunda questão. Responda as perguntas abaixo. A. Quais são as partes do corpo que compõem a cabeça? Quem é que compõe a cabeça? O crânio e a face. Muito bem. Segunda questão. O crânio e a face. Deixa eu ver se eu posso ir para cá. Não, vou continuar aqui. O crânio e a face. O crânio e a face. O crânio e a face. Letra B. Qual é o órgão localizado dentro do crânio que é responsável pela nossa capacidade de pensar? Quem é que comanda? Quem é que nos ajuda? Cérebro. Muito bem, cérebro. Cérebro. Quais as partes que compõem os membros inferiores? Inferiores está em cima ou embaixo? Está embaixo, né? Muito bem. Quem é que faz parte dele? Coxas, joelhos, pernas, tornozelos e pés.
Tudo no plural. Que são 2. E pés. Coxa, joelhos, pernas, tornozelos e pés. Pronto? Letra D. Quais são os principais órgãos do tórax? Quem é que faz parte dos principais órgãos aqui do nosso tórax? Quem é? Está aqui pulsante. E qual é aquele que nos ajuda na respiração? Coração. Você só tem um, não são dois. Coração. E pulmões. Coração e pulmões. Coração e pulmões. Coração, porque você só tem um, e pulmões, porque você tem 2. Terminei para que a gente possa apagar tudo e ir para a terceira questão. Pronto? Posso apagar? Tem certeza? Então vamos lá para a terceira. Já vai apagar tudo, certo? Marque com X as afirmativas corretas e corrija as erradas. É na face. Estão vendo um quadradinho aí do lado, né? Esse quadradinho é para corrigir as frases erradas, certo? É na face que estão olhos, nariz e boca. Essa aqui, beleza, né? Todo mundo já sabe que ela é correta. O tornozelo está localizado nos membros inferiores, que é na parte de baixo. Beleza também. O estômago e o intestino são os únicos órgãos localizados no abdômen. Errado. O pescoço encontra-se situado entre a cabeça e o tórax. Pescoço. Beleza. Os membros inferiores são formados pelos braços, antebraços e pelas mãos. Certo isso? Não. Inferiores é embaixo, superiores são de cima. Então, dentro desse quadradinho aí, agora nós vamos organizar as frases erradas, certo? Posso ir? Posso. Então, já tinha lido, só copiar você logo da frente.
Posso. Pronto. Lá na nossa questão dizia assim: o estômago e o intestino são os únicos órgãos localizados no abdômen. Não. Dentro do abdômen encontramos diversos órgãos como o estômago, o fígado, intestinos e os rins. Aí lá dizia: os membros inferiores são formados pelos braços, antebraços e pelas mãos. Não. Os membros superiores são formados pelos braços, cotovelos, antebraços, pulsos e mãos. Copia aí. Copia aí para que a gente possa parar outra questão. Dentro do abdômen encontramos diversos órgãos como o estômago, o fígado, os intestinos e os rins. Os membros superiores são formados pelos braços, cotovelos, antebraços, pelos pulsos e mãos. Copia aí dentro desse quadrinho. Tem uns que é laranja, tem uns que é amarelinho, depende da cor do seu, mas o quadradinho está do lado da terceira questão para que você possa copiar a resposta. Copiando aí para que a gente possa para a quarta questão. Pronto? Vamos lá. Leia o texto e em seguida circule as partes do corpo humano que fazem parte da cabeça. Estou no corpo humano. Estou muito preocupado com minha lição. Fazer o desenho de um homem à mão. O rosto uma pera, o corpo uma cruz. Um V ao contrário e as pernas com pus. Um olho de mico e o outro de gato. O nariz são 2 pingos e as orelhas de um rato. As mãos 2 luvas, a boca um traço. E antes que esqueça, o cabelo um chumaço. Mas quanto defeito, que parca o pescoço. Um braço é mais curto, uma perna só osso. Enfim, um desenho e nem acredito. Como foi que criei o homem palito? Quais são as partes do corpo da cabeça que você vai circular aí? Rosto, circula o nome rosto. Olho. Nariz. Orelhas. Boca. Cabelo, que faz parte do rosto. Rosto da cabeça, né? Rosto, olho, nariz, orelhas, boca e cabelo. Depois que você tiver circulado isso, não terminou a aula, você vai pegar o seu caderno de ciências. Caderno de ciências para fazer a tarefa do caderno. Vamos lá. Colégio Netinoco. Nome, data, casa.
Nasceu cabeçalho, para que a gente possa começar a primeira questão. Colégio, nome, data e o nome casa. Pronto? Vocês são rápidos demais. Vocês são rapidinhos. Vamos lá. Primeira questão. Responda. Responda. Letra A. Quais são as partes do corpo que compõem a cabeça? Quais são as partes do corpo que compõem a cabeça? Essa é fácil. O que é que compõe a cabeça? Tararã, tararã. B, vou escrever a B bem aqui, certo? Qual o principal órgão do crânio? Também é fácil. É o que comanda tudo. Quais são as partes do corpo que compõem o tórax? Quais são as partes do corpo que compõem o tronco? Também é fácil, são duas coisas. Copiei. Só são duas questões, certo? A primeira a tia já copiou. Quais são as partes do corpo que compõem a cabeça? Taranã, taranã. Qual é o principal órgão do crânio? Aquele que manda em tudo. E quais são as partes do corpo que compõem o tronco? Não, não, não. Copiei para que a gente possa apagar para fazer a segunda questão e última. São duas questões. Na segunda você vai precisar de muita esperteza e só atenção, que aí você consegue fazer bem direitinho. A primeira foi facinho. Posso apagar aqui? Desenhe, pinte ou cole a figura de uma pessoa e escreva cada parte do corpo humano. Exemplo, página 66 do livro.
Exemplo, página 66 do livro. A Kátia vai explicar como é. Desenhe, pinte ou cola a figura de uma pessoa. Te engoliu uma. De uma pessoa. De uma pessoa, porque a gente engoliu uma. E escreva cada parte do corpo humano. Exemplo, página 66 do livro. Ó, você vai colar a figura de uma pessoa, certo? A figura de uma pessoa. Figura de uma pessoa, que é dessa meninazinha. Olha só, menino. Aí você vai colar a figura, aí você vai escrever nas partes do corpo igual tá nessa meninazinha. Crânio, face, do jeito que está aqui. Depois que você colar a figura ou desenhar e pintar, você vai escrever os nomes nos locais corretos, certo? Só isso, do mesmo jeito que tá aqui. Colou a figura de uma pessoa, desenhou e pintou, aí começa a escrever o nome das partes do corpo que nem tá nesta meninazinha. Nada que é isso, só isso. Desenhe, pinte ou colar a figura de uma pessoa e escreva cada parte do corpo humano. Posso apagar aqui a B e a C? Pronto? Essa foi a nossa aula de hoje, certo? Sobre o corpo humano. Aula pouca, mas compensação, você aprendeu muitas coisas. Não deixe de fazer a tarefa do livro nem do caderno, porque isso é de suma importância para você, ok? Beijos, bye bye e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.